Era uma noite linda na casa de Simão Pedro. Os apóstolos estavam reunidos a Jesus para mais um culto no lar. Eles se lembravam que Jesus havia dito que só a verdade libertaria o homem. Mas Pedro continuava tendo dúvidas e durante o culto questionou o Senhor: Senhor, o que é a verdade? Jesus olhou para o rosto enigmático de Pedro e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Mas os homens ainda não estão preparados para suportar tal luz. Eles ainda estão muito longe de poder enxergar a luz divina. Jesus reparou que o pescador continuava com dúvidas e faminto por esclarecimentos. Então, o amigo Jesus contou uma história. Havia um homem que vivia numa caverna escura, onde a claridade não surgia. Ele ficou muito tempo naquele local, ele implorava por socorro. Ele se achava o mais infeliz dos homens, mas ele era cego para a verdade. Ele sentia no seu coração que era melhor, na verdade, que todo mundo. Ele era ao mesmo tempo infeliz, mas achava que merecia tudo, que merecia que Deus olhasse por ele e não parava de reclamar. Ele reclamava do ambiente em que ele morava, ele reclamava do ar que o sufocava, ele gritava às vezes pedindo por alguma ajuda para que Deus pudesse conduzi-lo a um lugar melhor. E Deus, como o Pai bondoso que é, enviou àquele homem primeiro a fé. A fé surgiu na forma de uma moça muito bonita, que chegou ao amigo e disse para o amigo: tenha fé, meu irmão, peça para Jesus, peça a Deus que te ajude, confie no futuro, persista nas suas orações, não fique revoltado, deixe essa amargura de lado. O amigo, por um momento, até saiu da caverna. Ele teve um momento de fé, mas logo ele se cansou de rezar e voltou para o seu isolamento. E lá ficou novamente, amargurado e infeliz. Ficou ali por um breve tempo, se lamuriando, revoltado. E Deus Todo-Poderoso, quando aquele irmão estava em lágrimas, lhe enviou a esperança. A esperança veio na forma de um irmão que enxugou as suas lágrimas, que disse para ele não se desesperar, que disse para que ele tivesse calma, resignação, para que ele fosse forte. O pobre pareceu até melhorar, chegou até a sair da caverna. Ele tentou ser forte, mas ele não podia respirar. Ele estava todo condoído, ele estava todo magoado e voltou para a caverna. O Senhor, então, enviou-lhe a caridade. A caridade chegou na forma de um irmão que também tinha dificuldades, um irmão que não podia enxergar, um irmão que lhe trouxe alimentos, que lhe curou as feridas, que cuidou dele como se fosse um pai. Mas o nosso amigo continuou revoltado e gritava porque Deus não olhava por ele, porque Deus não cuidava dele. Deus, o Pai bondoso,
sabia do que aquele irmão precisava e enviou para ele a verdade. A verdade chegou na forma de um menino. Esse menino chamou o nosso irmão para fora da caverna. Disse para ele: olhe para si mesmo, veja suas feridas. Você está aqui porque quer. Você pode sair daqui. Você não precisa viver assim. Você é forte. Você pode conseguir um emprego. Vá trabalhar. Eu levo você até a cidade. Apresento você ao meu pai. Meu pai te arrumará um emprego. Você vai conseguir se libertar do que você tem. O nosso amigo não quis ouvir a verdade. Ele, desesperado com o que estava ouvindo, fugiu e foi se esconder em um outro lugar. Ele foi procurar uma outra caverna para se esconder. Ele não queria lidar com a verdade. Ele ficou desesperado ao ver as suas feridas e saber que a razão daquilo eram as suas próprias atitudes. E fez isso. Ele não quis se purificar, ele preferiu fugir. E ele não aceitou a verdade. O Mestre Jesus terminou a história e fez uma longa pausa e explicou que é assim que acontece com a maioria dos homens diante da realidade da vida deles. Quando eles deparam-se com a verdade, eles às vezes tendem a fugir. Eles se sentem no direito de receber todas as bênçãos vindas de Deus. Eles gritam, eles imploram por fé, eles imploram por esperança, eles imploram por caridade, mas eles não estão preparados para a verdade que brilha diante dos seus olhos. E quando a verdade chega, eles se sentem irritados. Eles fogem, porque o que eles querem é realmente que Deus faça todos os seus desejos e não os mostre nada e não diga mais nada, que faça o que eles querem. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, nos envia todo o auxílio de que precisamos. E nós somos capazes de modificar as nossas vidas, desde que nós abandonemos a ilusão. Depois das palavras do Mestre, os apóstolos ficaram muito tranquilos, porque eles haviam entendido o que era realmente a verdade, e que somente a verdade poderia libertar os homens. Deus usa muitos artifícios para ajudar os seus filhos, mas a luz da verdade é o que vai iluminar os nossos corações. Nós precisamos de fé, de esperança e da caridade. Essas três irmãs potentes que podem nos auxiliar muito, mas sem a verdade, sem a luz de Deus, sem a luz divina, nós nada somos, nós não conseguimos realizar o que precisamos. E o nosso amigo não soube reconhecer nada do que foi lhe enviado e continuou a sua vida da mesma maneira que estava, infeliz, machucado e sofrendo, porque não soube reconhecer a verdadeira luz, a luz divina. Olá, muito obrigada por acompanhar o nosso canal e as nossas histórias. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, ok?